Beleza, então vamos lá. Treta do Instagram, do Caião, Facebook. 900, eu fui lá ver, hein? 937 comentários no Face e 478 no Insta até a hora que eu olhei. Ok? Ok. Vídeo do Leandro Carnal que você postou, falando de Jesus, como chave hermenêutica, etc. Tal. E o pessoal, rapaz, treta total. Eu anotei 3 comments aqui. Mas quando você diz treta total, vamos botar isso na proporção certa. Sim, sim. Porque para cada 100, deve ter ali uns 7 cheios de raiva, 10 Máximo. no máximo. Os Enchendo outros a são paciência. pessoas do bem, dizendo que coisa boa, desejando o bem, expressando amor, carinho, Ah lá. consideração, porque o cara, de fato, Mandou bem. mandou o evangelho Aham. na testa. Ele cometeu um errinho assim, de letra, quando ele disse, porque Jesus disse, eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Na realidade, Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Só que no contexto está explicado porque de agora em diante estarão divididos na casa, nora contra sogra, sogra contra nora, pai contra filho, filho contra pai, lá, por causa do evangelho. Então a espada que ele diz não é que ele veio trazer como proposta de vida. O que ele está dizendo é daqui para frente, por causa da paz, por causa do amor, por causa do evangelho, por causa da conversão à minha palavra, vocês vão ser perseguidos, de modo que a experiência que vocês vão ter do evangelho é de perseguição, espada, morte, conforme a história mostrou que foi. E como a história mostra que é toda vez que o verdadeiro evangelho é pregado, como Paulo diz a Timóteo, você sofre perseguição. Como Jesus também deixou claro, de uma repetição, de uma recorrência enorme. Se você anunciar o evangelho, você vai ser perseguido. Então, é normal. O que não é normal é você, de fato, anunciar o evangelho e não ser perseguido. Então eu sei, todo dia, que para cada anúncio de verdade do evangelho que eu faça, eu vou sofrer várias perseguições. Mas também não é todo mundo num ambiente onde existem também milhares de discípulos, de pessoas que têm fidelidade no coração para com o que estão vendo e ouvindo, que já optaram, que já escolheram, que já decidiram, que sabem o que querem. Nesse ambiente, você se espanta com 10%, 8%, 7% de hostilidade. E às vezes deixa de perceber a anuência brutal da maioria esmagadora que naquele lugar de congregação digital estão dizendo amém, ao invés de estarem se levantando e blasfemando contra a tua alma ou contra a alma do próximo. Mas e aí? Então, aí beleza. Vamos ver os treteiros. Tem 3 tretinhas aqui que eu anotei que vale apontar. Lembrando que Karnal é um ateu, confesso, né? Então é mais uma coisa que atiça aí os ânimos, né? Como os outros professores populares ou filósofos populares, ou que, como você pretende designá-los, ou acadêmicos populares. Sim, claro. Todos eles praticamente são, com uma exceção ou outra. Então o cara escreve assim, Jesus disse que muitos virão em meu nome, aspas. Pois é, mas deixa eu já... O Karnal O Karnal não está em nome de Jesus, ele está chocado com aqueles que vêm e que dizem que estão aqui em nome de Jesus e negam o evangelho. Porque ele está chocado, dizendo, olha, se é verdade isto, vocês não podem ser como vocês estão sendo. Então ele não está vindo em nome de ninguém, não. Ele está dizendo que vocês, a ênfase toda é, como é que vocês podem se confessar cristãos, discípulos de Jesus, e se comportarem de modo oposto a essa referência sublime
que ele estabeleceu, a esse bem dos bens que foi indicado por ele. Como é que vocês conseguem dizer que são cristãos e negarem tanto a Cristo do jeito que vocês fazem? Aí ele não vem em nome de ninguém, ele só está dizendo, por que vocês estão vindo em nome dele? Era melhor não vir em nome nenhum. Já que vocês são como são, odeiem à vontade em seus próprios nomes. Horripilem à vontade com suas próprias ideias. Façam honestamente o que vocês querem, mas em nome de vocês. Não façam em nome de Jesus. Ele só não disse que é pecado, mas ele disse que é horroroso, é inconcebível, é horrendo. Não combina com essa pessoa que é a manifestação suprema do amor. Aí me diga, quem é que é aquele cuja oração foi ouvida diante do Pai? A do carnal ateu ou a do crente que acusa o carnal de ser um falso profeta porque veio em nome de Jesus? Ele não veio em nome de Jesus. A honestidade dele não o permite vir em nome de Jesus. Ele está falando em seu próprio nome, de maneira completamente correta, aquilo que eu estou dizendo desde sempre, pregando, repetiu as mesmas coisas. E é isso que fez algumas pessoas ficarem com muita raiva. É porque ele endossou, a partir do ateísmo dele. Olha isso aqui é louco. Ele endossou o que a gente ensina aqui todo dia, repete todo dia. Ele veio e diz, olha, eu não sou crente, não sou nada, mas a coerência é esta. Se é para ser de Jesus, não pode ser de outro modo. Porque se for de outro modo, não pode ser de Jesus. Não foi isso que ele ensinou. Não, não foi isso. Não. E agora tem gente zangada com o quê? Com esse chamado a... Olha, eu sou ateu, mas eu sei que não tem nada mais sublime do que o chamado de Jesus. Se você diz que é cristão, então viva conforme Jesus ensinou que a vida tem que ser, com os valores do Evangelho. Aí o cara surta. Mas pode ler aí, embora eu não tenha ouvido nada, mas eu já saiba tudo. Isso é um comentário. Agora vem um segundo. O cara escreveu assim, aí aspas, né, comentário da pessoa. Eu digo que eu não sei de nada, porque eu não leio nada. Eu não leio nada. Aí, para nem ficar com a impressão da perversidade na mente e no coração, eu não leio nada. Eu publico com convicção e não estou nem aí para quem pensa diferente. Estou aí no sentido de querer ganhá-los, mas não estou aí para me sentir ofendido com nada. Com nenhuma conversa. Não, então todo mundo que me segue já sabe que é assim que é. Aí um outro cara cita aqui o seguinte, esse foi esse primeiro do Insta, esse aqui também, do Insta de baixo, o último é do Face. O do Insta é assim, Insta 2. Aspas, ele não possui, ele carnal, nenhuma autoridade moral ou cristã para apoiar os seus argumentos na Bíblia. Citar a Bíblia, qualquer um pode fazê-lo. O próprio diabo citou em Lucas 4. Pois é, e ele em momento algum disse que era para alguém olhar para ele. Embora eu não saiba nada, como é que eu vou fazer uma afirmação sobre a ética ou a moral da vida de alguém que eu não conheço? Eu conheço da TV, pela TV você não sabe nada. O cara de se dizer ateu não significa nada. Como o sujeito se dizer crente não significa nada. A única coisa que carrega significado é o fruto da vida. Quem pode falar a respeito é a mulher, são os filhos, a mãe bem tratada, os pais honrados, os alunos respeitados, os que convivem todo dia, que veem o fruto da vida do ser humano, seja ele quem ele seja. Segundo lugar, é que o Evangelho não busca nenhum amparo moral para ser verdade. Ele é verdade independentemente de quem quer que o pronuncie. Basta que ele seja dito com verdade, ele é verdade em si mesmo. Ele só não é verdade para a pessoa que o anuncia e que no dia a dia o contradiz e luta contra ele, que em geral são os religiosos.
conforme Jesus ensinou, Paulo ensinou, os evangelhos ensinam, a história ensina, eu ensino e vejo, e você sabe. Esses aí que são os carnais. Esses é que são os carnais, com C. Com C maiúsculo. Com C de carnal. Que ficam aí tirando onda, falando, se exibindo moralmente. E olha só, infelizmente, como esse moço é moralista. Não tem uma autoridade moral. Não tem, então quem tem? Quem tem? A única autoridade do Evangelho vem daquele que ressuscitou de entre os mortos. Por isso ele ressuscitou e não eu, não Paulo, não Pedro. Todos os outros são corruptíveis e conheceram a morte. Só há um que ressuscitou dela. Ele é que diz, eu não preciso do testemunho de ninguém. Eu ouço o que o Pai me disse e isso vos anuncio. Simples assim. Corroboração moral? Então todos calem a boca, começando por você, meu garoto. Cala a boca, não fala mais nada. Porque a moral não é a ética dos evangelhos. Tem até um texto meu aí, se você escrever a moral e a ética do Evangelho, ou a moral e a ética de Jesus, o mais rápido que você conseguir, vamos achar esse texto e outros a respeito. Botei de Jesus, vamos ver. As pessoas não conhecem nada. Um rapaz que fala uma coisa dessa fica se estribando num equívoco brutal. Dos evangelhos. O que é? A moral não é a ética dos evangelhos. Não é a ética dos evangelhos. Porque Jesus transgrediu a moral o tempo todo para poder ensinar o evangelho. Sim. O que é moral? Moral advém de conceito da maioria. Sim. Onde é que Jesus botou a maioria? No caminho largo e da porta estreita. Andando ali todo mundo, os fariseus, que foram os maiores antagonistas, eram os seres mais morais da terra. Os antagonistas dele... E Jesus foi morto pela moral. É um blasfemo. Não faz como a gente faz. Paulo foi perseguido porque, diziam, de cidade em cidade, ele ensina a transgredir a nossa lei. Porque ensinava que em Cristo Jesus o fim da lei era Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E todo aquele que crê ama, e todo aquele que ama não anda em transgressão, porque Deus é amor. Então, é uma coisa assim, tão do jardim da infância da compreensão, que só revela o estado de absoluta inconsciência, para não falar outra coisa, para não usar outras palavras. Eu prefiro chamar de inconsciência e de ignorância absoluta do significado do ensino da pessoa e da palavra encarnada de Jesus e praticada e ensinada pelos apóstolos. Então é muito triste o estado mental e cognitivo dessa geração. E o pior de tudo é a arrogância, o juízo que o cara chama sobre ele mesmo. Porque ele está se oferecendo como referência moral. Ele presume que ele sabe o que é isso. Ou ele conhece quem seja. Ou que ele conhece quem seja. Ou que ele próprio seja. Para ter essa arrogância. Ele separa os joios do trigo aqui. Eu não vou deixar o Braulio mencionar teu nome, mas era legal o teu nome ser mencionado para todo mundo que te conhece dizer, pô, para com hipocrisia. Hoje em dia, né? Porque antigamente crente torcia para que presidiário se convertesse. Hoje não, bandido bom é bandido morto. Isso. O melhor lugar para um presidiário é no cemitério. E se ele se converter, que continue na cadeia. E ninguém acredita mais em conversão. Porque o evangelho não carrega mais conversão, só carrega guerra, batalha, poderes antagônicos se encontrando, choques polarizados. Não tem mais evangelho. Só tem ódio religioso e intolerância para todo lado. E essas pessoas com essa audácia, é uma audácia. Você abrir a boca para falar
coisas desse tipo contra quem quer que seja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Evangelho não se insurge contra ninguém que, não crendo alguma coisa, ensina a coisa certa. Isso. Não se insurge. Não se insurge. Não se insurge. Jesus chega a dizer: fazei o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Quando Jesus diz isso, ele diz que é possível que uma mensagem correta venha por um mensageiro nem tanto. Não é aqui o caso. Não é. O canal está muito mais alinhado com a correção do Evangelho, do Espírito do Evangelho, do que os religiosos dos dias de Jesus, que tinham coragem homicida. Ele está tentando dissuadir o espírito homicida dos cristãos. Então quem é que vai julgar quem no juízo? Mas Jesus chega e diz, e é o que eu quero dizer a você, é o que Paulo pratica, é o que os apóstolos ensinam. Eles querem calar a boca de duas pessoas no espírito, por exemplo, dos apóstolos. Vamos ver o que Paulo disse a Timóteo. Capítulo 3, cuja linguagem corrói como câncer, e descreve a corrosividade da mentira, da perversão do Evangelho, da perversão da imagem de Jesus na boca daquelas pessoas. Isso é Paulo falando. Então ele diz, também escrevendo a Tito, sobre os cristãos que tinham pervertido o Evangelho na ilha de Creta. Ele diz, é preciso fazê-los calar. Mas são pessoas que tinham supostamente vindo em nome de Jesus e pervertido todo o ensino de Jesus. Ou seja, são pessoas que têm a ver com a gente. Quando eu digo a gente, é com quem prega como eu prego, ensina como eu ensino, fala como eu falo. Pretende ensinar. Hoje em dia todo idiota tenta ensinar na internet o tempo todo. Houve uma socialização da imbecilidade universal. Isso. Total. Então qualquer um pode ir dizer, ventar a sua idiotice, a gente no máximo fica com aquela angústia e vergonha alheia. Pelo amor de Deus. Mas, primeiro é isso, quem quer que seja, que mesmo na vida pessoal não pratique alguma coisa, o que é que se diz acerca dele? Se ele não está pervertendo o Evangelho, let him be. Deixa ele lá. É uma pena que ele esteja ensinando a verdade e não esteja usufruindo dela na sua vida pessoal. É o máximo que se pode dizer. Jesus se levanta contra aqueles que fazem milagres em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus, fazem todas as manifestações supostamente de sinalizações do poder de Deus, dizem que Jesus é o Senhor, mas as suas vidas, apesar dessa confissão explícita e dessa utilização do nome de Jesus para curar, para milagres, para profecia, para juntar pessoas, para adquirir poder, vivem da prática da iniquidade. Do contrário, o que é que prevalece? Prevalece antes não tivessem dito que eram, antes não tivessem afirmado que criam, antes não tivessem ido até onde foram, do que terem feito isso tudo agredindo o Espírito da verdade. Como eu disse inicialmente, o carnal não veio em nome de Jesus, não disse eu estou aqui em nome de Jesus, não reuniu em nome de Jesus, foi lá quem quis ir para ouvir provavelmente um tema proposto, aonde entrou aquele elemento com um corte de significado precioso. Só se alguém se agarrar à letra, como aquela inversão ali de eu não vim trazer a paz e sim a espada, que eu já expliquei o ambiente, o contexto, só se alguém quiser se agarrar, aí é um outro tolo
que não vê o Espírito, que está tudo certo, tudo que ele disse, Jesus disse, é isso mesmo. Os anjos aplaudem, os apóstolos diriam, deixe-o estar em paz. Só o diabo é que não gosta de ver Jesus tratado com a dignidade que Jesus tem. E foi o que não faltou nele. Foi tratar Jesus com a dignidade que Jesus tem. Ele não evangelizou, cara? Para mim, foi o que eu disse. Jesus é a chave hermenêutica, porque para ele, olhar a vida, e o que ele fez ali foi uma aplicação. Ou seja, ele fez uma leitura da realidade a partir de Jesus. Isso é ter Jesus como chave hermenêutica. E o que ele estava dizendo aos cristãos, escuta, Jesus é ou não é a chave hermenêutica de vocês? Porque se Jesus é quem vocês dizem que Jesus é para vocês, ou seja, Senhor, Senhor, então está tudo errado. Porque até eu que não faço essa confissão, por razões que ele não disse quais, mas às vezes até porque acha que se trata de um padrão inalcançável para ele. Ou por outras razões religiosas, traumas religiosos, ou bloqueios psicológicos, a gente encontra pessoas se dizendo até por todas as razões que não tem nada a ver com Deus. Na maioria das vezes, 98% das vezes, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com religião, gente, homem, trauma, instituições, essas coisas todas. Mas eu foi muito grato a Deus, muito feliz. E abençoei-o de todo o meu coração, com todo o amor no Senhor. Eu preferiria 1 milhão de carnais tentando parar a bravata, a sanha e a intenção hostil da comunidade cristã na terra hoje. Do Canadá e do Alasca à África do Sul, essa banda inteira do planeta que se diz cristã está tomada de um ódio que a gente não encontrava antes. Nem na Segunda Guerra Mundial se odiou tanto em nome de Jesus quanto hoje. Hoje é explicitamente em nome de Jesus. Então ele está certo. Alguém vai dizer que está errado? Bateu em você, te perturbou, te molestou, te angustiou? Dobra o joelho e fala com Deus. Você ouviu o Evangelho por um lábio que você não esperava ouvir, e ouviu a validação do Evangelho que você ouve aqui de mim todo dia por uma boca que você não queria que me validasse. Tem gente aqui com esses dois tipos de angústia hermenêutica. Angústia hermenêutica. É. Que não tem nada a ver com hermenêutica, tem a ver com inveja, ciúme, raiva, juízo, intolerância, ferida mexida no arreganho da maldade do ser do cara. É humilhante, né? É humilhante. É humilhante. Um Tapa carnal, na cara, pá. O carnal tem essa compreensão. Vamos lá. E aí? Aí, uma hora dessa a gente vai se encontrar, vai se abraçar, vai se beijar, não vai nem falar de Deus e vamos nos sentir irmãos. É isso aí. Porque tem essa convergência para o grande irmão. Com certeza. O Filho do Homem. E aí? Aí tem uma saideira aqui do Facebook, porque o Karnal cita aquele episódio de que Pedro corta a orelha do centurião. Do Malco. Do cara. Do servo do sumo sacerdote. Do sumo sacerdote. E tem aí, é só abrir no meu portal as duas espadas. Ele cita a questão também ele fala do Sermão do Monte, né? Sim, tem alguém contra isso? Não, aí o cara manda aqui, o cara manda pra cima. Aí... Jesus mandou Pedro guardar a orelha e não jogar fora a arma que ele costumava carregar, não para bancar o mais livros, menos armas. Não, olha aí, olha como o cara tá falando. Era chegada a tua hora. Não, olha como o cara tá falando a partir da ideologia desse momento.
Ele Só acha está falando, que o ele se carnal sentiu tá na agenda ofendido. da- Não, é essa agenda. agenda que está contra o ensino de Jesus. Está contra o ensino de Jesus. Gente, de momento algum, Jesus estimulou a criação ou a autoarmação em qualquer que fosse a perspectiva. Isso é contra a confiança. A menos que você seja um soldado, alguém que é pago para fazer essa defesa. Mas entre os discípulos de Jesus não existem espadas a serem puxadas, nem a serem usadas. Não existem. Na comunidade do Evangelho, esse é um espírito que entrou porque o diabo entrou nas aulas. E aí se você escrever aí no meu portal as duas espadas, ou espadas, o mais rápido que der, vocês vão encontrar aí ver, tá o que tem. 75 ocorrências. Pois é. Dizem E tem que o você é quê? culpado por Eu não uma enxergo divisão. mais nada daqui. Peraí. Tô assim com Não, a visão. ele tá na moral e ética ainda, ele não achou. Ah, tá. Espadas. Sim, vamos lá. O que lá. que dá aí, espada? Aí, portal. Aí, Ah, ela tem que sair aqui. 144, ok? certo. Jesus é espada. Aham. Jesus A espada- e a espada ou é a espada? É espada. Sim. E 3 aí? de agosto de 2005. A espada do bem e do mal. Mal. Era o ferro na na era era do ferro. do ferro era do quê? Era o ferro na era do Do ferro. ferro, o que mais? Vai descendo. Dizem que você foi culpado por uma divisão. Ah, Ciência e controle Guerra humano. Santa até a morte. Guerra Santa é a morte. Vai, por favor. Eu Isso. agradeço. Como você vai votar Não, eu sobre tô desarmamento? querendo as duas espadas. Talvez se você... Ou então armamento, foi o que você leu aí? Hã? Eu Não, sei, Caio, eu- como você vai votar sobre o desarmamento? Uma questão Aí eu do- vou explicar por quê. Foi o que eu fiz. Eu propus desarmamento antes desse desarmamento aí. Eu fui um dos proponentes lá atrás, em 1993. Foi a primeira vez que houve algo assim. Agora, como é que eu vou votar? Voto do mesmo jeito. Eu votei com a minha consciência do Evangelho. Nunca ideologia nenhuma determinou nada nas minhas escolhas, a não ser o Evangelho. Aí o pessoal não acredita, mas é conhecimento profundo do Evangelho, da história. Eu não sou um leigo nisso. Eu passei a minha vida toda estudando isso, é o que eu faço. Então, sinceramente, eu tenho 1 bilhão de vezes mais confiança na minha interpretação da Escritura do que na tua, que está olhando para a vida a partir de uma ideologia de ódio. De uma Aí agenda fica atual. com raiva de que Jesus não tenha sido assim, o Evangelho não seja assim, todo o Espírito de Cristo seja o avesso disso tudo. Aí o cara não, ele quer se agarrar, que Jesus disse que não era para jogar fora, era para guardar, e recolhe. Recolhe. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo isso é o pior negócio. Se você quiser definir uma relação, um pacto com a violência, então use armas e utilize-se delas, de acordo com a pulsão do seu capricho. E você vai ver o retorno certo, absoluto, incontroverso. E aí? E aí ele segue, são 3 tópicos. Esse primeiro é o da espada. O segundo, Jesus expulsou os vendilhões do templo com uma arma de tortura fabricada por ele mesmo. Rapaz, o negócio tá Olha a feio. vibe do Os cara. caras não bateu em ninguém, só virou as mesas. Não usou nada. Não precisava nem daquilo. Ele fez, e o texto de Marcos diz que ele foi no dia anterior, viu tudo e passou a noite tecendo aquilo. Foi lá no dia seguinte, expulsou os cambistas, virou as mesas, abriu as gaiolas, soltou os animais. E não há uma única acusação de agressão. Você acha que se Jesus, dentro do templo, tivesse ferido alguém, a cruz teria que ter tido todo aquele tipo de estratagema dos religiosos para esperar em alguma ocasião oportuna para matá-lo? Eles fechavam a conta. Ali na hora, mas o Conta cara fechada. não consegue nem raciocinar como era a estrutura do primeiro
século no templo, como seria, não sabe nada. Aí fica achando que é essa palhaçada que a gente tem agora. É isso aí. E aí? Aí, a saideira dele. Não adianta chororô de inimigo do cristianismo. Jesus conhece tão bem o ser humano que em um de seus principais sermões ele promete que serão saciados os que têm fome e sede. Sede de porrada. De justiça. Não é isso? De ódio, de raiva, de intolerância. De porrada. Justiça. É justiça do reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, aí. não entrareis no reino de Deus. Por quê? Porque a justiça de Jesus não é deste mundo, meu filho. As armas não são carnais, não é o que Paulo diz? Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, porque as armas da nossa milícia... Ele usa uma linguagem de milícia. Velho. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, porém poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Que fortalezas são essas? É para atacar castelos, fortalezas do passado? Não. Destruir fortalezas mentais, de resistências de todo tipo. São armas mentais, espirituais. São manifestações da graça de Deus, do poder de Deus, que se manifesta em amor e na fraqueza, meu garoto. Na fraqueza. O amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então você tem que inventar um evangelho, que é um evangelho segundo Satanás, porque não tem absolutamente nada a ver com Jesus, que morreu na cruz, mandou dar a face, orar pelos inimigos, pelos que perseguem e adiante. Você detesta isso porque você tem uma natureza antagônica à prática do amor, da misericórdia e da justiça, e você entende justiça como ódio, vingança, perseguição ou até mesmo preconceito, racismo, diminuição do significado do próximo. Você acha que isso é que é justiça? A justiça do reino de Deus começa com justificação pela fé, com amar a quem não nos ama, se manifesta como valores transcendentes aos reinos deste mundo. Ou então, não é evangelho de Jesus. Não é possível que você queira me dizer que o que eu estou dizendo tem a ver com uma ideologia. O que eu estou dizendo tem a ver com Jesus de Nazaré, a quem você não aceita. Tem a ver com o evangelho, que está muito abaixo de qualquer outra ideologia mais valorizada na sua cabeça. Então, ou o evangelho valida a sua ideologia, ou você está contra Jesus, ainda que você não tenha coragem ou honestidade de dizer. Ai, que tristeza.